Olá, hoje é quarta-feira, acho que esse é o terceiro vídeo de vlog que eu tô fazendo, mas é minha segunda semana de férias, no caso. E no outro vídeo eu falei que eu tava querendo refazer a capa do meu livro de poesias, o Cartas. Mas eu comecei a fuçar nas minhas coisas aqui e eu vi que eu já fiz outra capa pro livro que tá disponível na Amazon. E eu lembrei que eu não tenho nenhuma versão impressa do meu livro Os Valentinos, que na época que eu publiquei eu não estava com condições de fazer todo o processo de publicação tradicional, um livro impresso e tal. Estavam acontecendo muitas coisas e eu acabei publicando ele só na versão digital. Eu não tenho uma versão física dele, né? Eu cheguei a disponibilizar na Amazon lá para quem quisesse ter a versão física, mas eu mesma nunca fiz. Eu não pedi nem a cópia de autor da Amazon, porque eles imprimem lá fora e a impressão acaba saindo muito mais cara. Mesmo sendo cópia de autor, eu teria que pagar, né, para receber essa impressão. Então, por isso eu não fiz e eu não tenho nenhuma. Então, eu achei que seria muito mais legal se eu fizesse essa versão impressa do livro que eu não tenho aqui na prateleira, do que refazer um que eu já refiz uma vez. Então, eu recriei a imagem da capa, é a mesma capa, só que eu usei inteligência artificial para deixar ela mais bonita e mais com cara de livro de fantasia. No caso, realismo mágico, né, como a gente já conversou, para quem quiser aprender mais sobre o que é literatura fantástica, realismo mágico, etc., eu tenho um curso que está disponível lá na Hotmart. O link fica aqui na descrição de todos os vídeos. Mas o meu livro, quando eu comecei a escrever, eu achei que era literatura fantástica, mas ele se enquadra mais no realismo mágico, né? Mas eu queria que fosse uma coisa mais assim, misteriosa, mais coisa de fantasia mesmo. E aí eu fiz com a inteligência artificial, porque quando você joga lá pro computador fazer, eles colocam uns efeitos, uns blurs, umas fumacinhas, umas coisas que fica bem legal. E eu quis fazer assim. Como não é uma coisa que eu vou fazer pra vender, eu vou fazer só pra mim, só pra mostrar pra vocês aqui o processo de criar um livro do zero, eu não vou pagar ninguém pra fazer, né? O certo seria... Eu tenho como que chama a pessoa que faz diagramação? Diagramador? Tem um diagramador que eu gosto muito dos trabalhos dele. Ele chama Rafael Salles, ele também é escritor, tem livros publicados aí. Se eu não me engano, o primeiro livro dele chama Silhuetas na Penumbra, não sei se é o primeiro ou se é o segundo. E ele é diagramador e ele faz assim artes muito bonitas com os livros. E eu acho que ele faz capa também, eu não tenho certeza. Mas quando ele era lá da editora Pendragon, ele fazia a diagramação dos livros e eu sempre achei linda. Eu não sei fazer diagramação de livro, então a parte de dentro do meu livro vai ficar branca mesmo, do jeito que tá lá no Word. Eu imprimi, já tá aqui, né? Imprimi em bloquinhos para poder fazer o livro. E o que eu fiz de diferente foi que eu criei uma ilustração para cada bloquinho de capítulos. Porque na minha mente, se eu fosse mandar o Rafael fazer, porque eu ia contratar ele para fazer isso, eu ia pedir para ele colocar, assim, essas... Não sei, acho que é uma ilustração, né? Eu ia querer colocar ilustrações, como tá nesse livro aqui, o Apocalipse, que tem umas ilustrações muito bonitas dentro dele, e eu queria fazer isso no meu. Eu fiz os desenhos à mão, há muito tempo atrás, assim que eu terminei de escrever o livro, eu fiz várias ilustrações do que eu tinha em mente para colocar no livro. Depois de um tempo que eu realmente não fiz isso, não levei esse projeto para frente, eu cheguei a refazer os desenhos no Canva, mas aí ficou com aqueles elementos que não é um desenho bonito, são elementos, né?
E aí, eu não tenho mais o desenho, não, eu acho que eu tenho sim. Tá guardado em algum lugar o desenho. Mas eu tinha esses arquivos lá no Canva e eu ia usar os arquivos que eu tinha feito. Só que não tava muito bonito pra colocar no livro, pra ficar uma coisa legal. Eu quero guardar pra mim, então eu quero que seja uma coisa bonita de se olhar. Porque a história eu já conheço, eu acho que eu vou ler de novo meu livro, mas eu já sei a história, então eu não vou ler o livro, assim. A minha intenção não é imprimir pra ler, a minha intenção é realmente ter ele impresso pra eu deixar na prateleira, pra eu deixar ele na minha sala, sabe? Pra se alguém chegar, eu mostrar. Porque eu não tenho, eu nunca tive desse livro algo assim físico pra mostrar. Então eu peguei essas imagens do Canva, que tá lá com elementos assim, blocados, eu não sei como é que chama. Não tá desenhado do jeito que eu gosto. Então eu peguei essas imagens, joguei todas lá na inteligência artificial e pedi para a inteligência artificial refazer os desenhos, só que com essa atmosfera, da mesma forma que eu fiz com a capa, eu fiz com essas ilustrações e ficou tudo com essa atmosfera, meio com fumacinha, com uma atmosfera bem de fantasia, ficou bem legal. E eu vou usar essas imagens para separar os blocos ali, para ficar com várias ilustrações dentro do livro inteiro. E também fiz as imagens de guarda de contracapa. E eu vou mostrar pra vocês agora já, eu tô terminando de imprimir as imagens e eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço a montagem do livro, né? Que é uma coisa interessante que eu gosto de mostrar o processo de montagem que eu faço aqui dos cadernos, das agendas e etc. Mas eu tenho feito muitos cadernos encadernados, né, com Arial, porque é o mais prático e é o que vende mais. Só que eu gosto de fazer os costurados e o livro ele é todo costurado. Então eu vou mostrar para vocês o processo de fazer essa costura do livro, né? E em contrapartida eu vou mostrar também o meu livro e vou fazer uma coisa que eu quero ter pra mim, que eu quero guardar e eu quero mostrar pra vocês. Então eu vou trocar a câmera de lugar para eu mostrar em cima da minha mesa o processo todo que eu vou fazer de montagem. Eu vou primeiro acabar de imprimir aqui. A parte de impressão é um pouquinho complicada. Eu não vou gravar porque faz muito barulho a impressora. E eu tenho que ficar prestando muita atenção ali porque às vezes a impressora trava e por ser impressão colorida e com muita cor, com muita tinta, eu não posso deixar travar porque eu perco muita tinta. Então eu não vou mostrar o processo de impressão, mas depois que eu terminar de imprimir e eu for começar a montagem, eu vou mostrar ali pra vocês. Aí eu vou só reposicionar a câmera pra ficar um ângulo bem legal aqui, pra dar pra vocês enxergarem direitinho.
Louvarei ao Senhor em todo tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Olharam para Ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. Clamou este pobre e o Senhor o ouviu e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor, bem nenhum faltará. Vinde, meninos, ouvi-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que deseja a vida, que quer largos dias para ver o bem? Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem o engano. Aparta-te do mal e faz o bem, procura a paz e segue-a. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desarraigar da terra a memória deles. Os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições
Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confiam será punido. O Senhor é o meu pastor, nada me falta. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. A ti levanto os meus olhos, ó tu que habitas nos céus, assim como os olhos dos servos
da serva para as mãos. Disso ao Senhor, assim os nossos olhos atentam para o Senhor, nosso Deus, até que tenha piedade de nós. Tem piedade de nós, ó Senhor. Tem piedade de nós, pois estamos sobremodo fartos de desprezo. A nossa alma está extremamente farta da zombaria daqueles que estão à sua vontade e do desprezo do soberbo. Tem piedade de nós, ó Finalmente acabei de imprimir todo o meu livro. Ele ficou assim. Eu fiz ele com a capa dura, aqui, o nome do livro. Essa é a capa de trás. Coloquei só a sinopse. E aqui ficou assim, com todos os desenhos por dentro, em cada capítulo. Todos os capítulos têm uma imagem que representa algum momento da história, algum personagem. E ficou assim. Esse livro ficou com vários defeitos, porque eu calculei errado o tamanho da capa, na verdade, e ficou com... E a costura também eu fiz errada. Eu fiz uma costura de scrapbook e na verdade eu tinha que ter usado uma costura diferente, mas faz tempo que eu não faço caderno costurado, então eu acabei esquecendo, eu fiz a costura errada e aí ele ficou com esse tamanho aqui de lombada, e aí ela ficou muito maior do que ela precisava. Mas eu gostei, pra mim tá bom, é só pra eu ter pra mim mesmo. Talvez eu corrija esse tamanho de lombada, só que aí eu tenho que desmontar ele todo e fazer de novo. Não gostei do resultado. E se eu estiver animada amanhã, eu refaço essa capa. A parte da capa em si ficou boa, só que a lombada tá muito grande. Eu preciso diminuir isso daqui, o texto, e diminuir o tamanho dessa lombada pra caber certinho. E fazer uma costura mais apertada. Mas já tá de noite, eu tô cansada e amanhã eu penso se eu vou arrumar. Olá, hoje é sexta-feira, finalzinho da semana. Eu separei os kits de papelaria que eu vou mandar para as meninas lá do grupo de troca de cartas. E aí, o que eu fiz? Eu entrei lá no grupo que a gente tem no WhatsApp e selecionei 6
meninas lá do grupo para poder mandar. Esse grupo de cartas, que é o envelope de papel, ele tem uma plataforma que só quem faz parte do grupo que consegue visualizar os dados, endereço, para poder mandar as cartas. Então, para eu ter acesso ao endereço, eu tenho que fazer login na plataforma e acessar o perfil das pessoas que participam. Então, as meninas mandaram no grupo do WhatsApp os links do perfil delas. O dia que a gente estava conversando sobre Junk Journal, né? Que elas criaram um grupo de Junk Journal. E eu comentei que geralmente nas minhas cartas eu mando alguma coisa de papelaria, um adesivo, alguma coisa assim. E elas mandaram o perfil delas e eu selecionei lá 6 contatos para mandar esse kit como uma carta surpresa. Eu não vou avisar elas que eu tô mandando. Na época eu comentei que eu fazia isso e elas acharam legal, mas eu não falei pra ninguém que eu ia mandar. Ó, Joana, eu vou mandar pra você. Porque eu queria mandar de uma forma assim, surpresa, pra poder ser um presente mesmo. Então, dos 6 contatos que eu selecionei lá no grupo, um tava com o endereço bloqueado. Dentro da plataforma, você pode selecionar lá as questões de visibilidade dos seus dados e etc. Então, você pode ou deixar aberto para todo mundo que faz parte do grupo visualizar os seus dados, ou você pode restringir o acesso só para as pessoas que são seus amigos dentro da plataforma. É como se fosse uma rede social, você adiciona os contatos ali, só que a gente não conversa por ali, a gente conversa por cartas. E aí uma delas tá com o endereço bloqueado, então eu não consegui ver e não tem como eu mandar uma carta surpresa. E tem isso também, você pode sinalizar dentro da plataforma se você quer ou não receber carta surpresa. Tem gente que não gosta, então fica sinalizado lá. Todas que mandaram o link pra mim ali, que mandaram o link lá no grupo, aceitam carta surpresa, então por isso que eu vou mandar uma carta surpresa, porque se a pessoa sinalizar lá que não aceita, a gente não manda. Só manda depois que fizer o contato com a pessoa, que fizer a pessoa aceitar a sua amizade dentro da plataforma e aí você começa a trocar cartas com ela, certo? Então, todas as 6 que eu selecionei aqui, 5, né, do grupo, e eu entrei na plataforma hoje e tinha uma solicitação de amizade pra mim, de uma outra pessoa. E aí, como eu queria mandar 6 cartas, eu peguei essa também que me mandou a solicitação, que por sinal também aceita a carta surpresa, então por isso eu tô mandando pra ela. Então são 6 kits que eu vou mandar pra esses contatos lá do grupo do envelope de papel. Então eu vou mostrar pra vocês aqui que eu vou embalar. Eu escrevi uma cartinha pra todas, eu escrevi a mesma pra todas, porque eu não vou ter tempo de sentar, escrever, e como é uma carta de apresentação, eu vou escrever a mesma coisa para todas as pessoas. Então, em vez de escrever 6 cartas iguais à mão, eu escrevi no computador, até pra letra ficar melhor também, porque quando eu tô com um pouco de pressa, minha letra fica muito feia, e aí eu tenho que ficar reescrevendo várias vezes, e reescrever 6 cartas várias vezes vai acabar com a minha mão. Então, eu escrevi a mesma carta de apresentação para todas. Normalmente eu escrevo à mão, porque aí eu vou escrevendo no meu tempo. Mas eu demoro muito para escrever e eu tenho que ir no correio ainda hoje para postar essas cartas, porque eu tenho que passar lá no centro da cidade, agora na hora do almoço. E eu quero ir e já quero levar isso aqui, porque senão eu fico procrastinando e nunca que eu posto, e aí acaba que eu fico sem postar carta há muito tempo. Então eu me comprometi a essa semana levar esses kits pro correio e postar, pra não demorar muito pra chegar também, né? Então eu vou mostrar aqui pra vocês. Eu vou ter que abrir de novo o pacote que eu fiz, porque eu peguei pacotes aleatórios, tá? Eu não tô selecionando o kit. Eu fechei aqui com uma fitinha crepe, então eu vou colocar essa carta aqui dentro do saquinho, porque papel não pode molhar, né, gente? Então, quando o correio às vezes vai entregar, pode ser que aconteça algum acidente, né, no transporte ou na hora de trocar ali de veículo. Acontece de as cartas acabarem molhando,
estragando alguma coisa. Então, pra evitar isso, eu vou colocar a carta dentro do plastiquinho. Na verdade, eu deveria ter fechado o plastiquinho depois de colocar a carta, que eu esqueci, né? Mas enfim, faz parte. Ainda tá em tempo. E aí, eu vou colocar dentro do saquinho assim, a cartinha. E vou fechar ela de novo. Eu preciso sinalizar qual envelope é de quem, né? Pra poder colocar o endereço certo depois. Eu vou ter que passar na papelaria pra comprar fitas, porque as minhas fitas todas acabaram. Acabou minha fita larga, tá acabando a minha fita crepe. Eu tenho um pedacinho de durex ali. Aí, tá fechadinho. Eu vou escrever no envelope de quem que é a carta, pra eu poder colocar o endereço certo depois lá de fora. Pronto, todas as cartas dentro do envelope. Agora eu vou fechar ele e vou colocar os endereços. Geralmente eu coloco o meu endereço pequeno assim, né, no quadradinho pequeno, e imprimo do destinatário num quadrado assim bem maior, que é pra ficar bem destacado e não ter confusão ali com o pessoal do correio. Porque uma vez eu fui postar uma carta e a pessoa que tava lá no atendimento, ela ficou confusa, não sabia qual que era o destinatário, qual que era o remetente. Então, eu coloco sempre o remetente, que sou eu, né? Bem pequenininho assim, um papelzinho desse tamanho assim, bem pequenininho. Não é essa letra, tá, gente? Tá de costa. E o destinatário, normalmente, eu coloco o maior que eu puder. Geralmente assim, quando a carta é menor, eu coloco num tamanho assim, quadradinho, né? Quando é aquele envelope normal, assim, de carta. Como esse envelope é grandão, eu coloquei bem grandão mesmo, que vai ficar bem visível. Eu gosto de colar os endereços com a fita larga, porque aí fica plastificado, também não corre o risco de molhar e borrar ali o endereço. Mas a minha fita larga acabou, então eu vou ter que usar cola bastão mesmo. Eu gosto da cola bastão porque ela faz menos sujeira do que a outra. E essa daqui é boa também, cola bastante. Então, vamos fechar o envelope primeiro. E aí, eu vou colocar todos os endereços e vou lá levar as cartas. E é basicamente isso. Depois, eu acho que eu vou tentar consertar o meu livro, que ele ficou muito ruim. Ontem à noite eu queria muito terminar logo, mas a hora que eu terminei não ficou legal. A costura não ficou boa, a lombada ficou grande demais e o fechamento dele não ficou certo. Eu vou ter que desmanchar e fazer tudo de novo.
umas cartas no correio, uns kits, né, de papelaria. E acabei de receber uma das lâmpadas que eu comprei pra iluminar. Ela veio assim, sem embalagem nenhuma, com a etiqueta aqui, o meu nome, com as coisas todas aqui. Eu achei que ia vir um pouco melhor embalado, né? Mas eu acho engraçado que quando a empresa vai mandar as coisas pra gente, eles podem mandar sim, né? Na caixa do próprio objeto. Mas se eu for devolver isso daqui, se não estiver prestando e eu tiver que devolver, eu tenho que colocar ela embaladinha num saquinho do correio, ou colocar no papel pardo, senão eles não aceitam. Porque uma vez eu fui fazer uma devolução, na própria embalagem do produto, que tava lá a instrução da Shopee, né? Leva na mesma embalagem, você recebeu e tal. O pessoal do correio não aceitou, eles mandaram embrulhar o negócio no papel pardo pra eu poder devolver. Então, por que a empresa pode mandar assim e eu não posso devolver do jeito que ela me deu, né? Mas enfim, é só uma reflexão que eu tô fazendo. Vamos ver se ela tá funcionando, né? Nossa, eu achei que era bem menor, ela tá bem pequenininha. Então aqui nós temos uma lâmpada. Engraçado. Aí tem uns LEDs lá dentro, não sei se dá pra ver. Aí eu acho assim, não dá pra ver, olha lá. Vários LEDs lá dentro. Ela tem um bracinho, um negócio articulado aqui que dá. Um parafuso que dá pra apertar no pedestal, deve ser. Nossa, é bem pequena mesmo. Será que vai ficar bonito? Tomara que fique bonito. Tem que carregar, será? Ela é igual a outra que eu tenho. É uma entrada USB. E tem aqui um botãozinho de liga e desliga, né? Interruptor. A base dela. Por que isso sai? Não sei. Tem um trem aqui dentro, que fica dentro desse trem. E a hora que você parafusa, fica tudo grudado. E a base, pra encaixar esse trem no outro trem. E um controle. Vamos lá. Encaixa esse trem nesse trem aqui. Tá. Aí se você fizer assim, ele vai... Fica grande? Ele fica grande, ó, pra puxar pra cima. Que legal. Então você parafusa de volta e aí o trem fica parado lá no lugar. Interessante. E aí você põe a lâmpadazinha aqui em cima. Escolhe o parafuso, né? Eita, saiu. Encochei o parafuso aqui. Fixa. Esse aqui é pra segurar ela na posição. Entendi. Peraí, deixa eu encoxar o parafuso de novo. Encochei de novo. Não, mas não tá apertando. Tá bem espanado o trem? Não é possível. Parece que ele veio meio espanado já, viu? Porque tá apertado no último e tá dançando, era pra ficar travado, né? Vou ter que passar alguma coisa ali pra segurar. Vamos testar. Vou ligar aqui no notebook mesmo, pra gente ver o que vai acontecer. Ai, que legal! Olha lá. Ai, gostei dessa luzinha. Vou trocar de cor, será? Vou deixando bem na minha cara, porque eu sou muito branca. É forte a luz, nossa, bem forte. E eu tô no claro, a janela tá aberta. Tá no meu trem ali.
Vem um plastiquinho aqui dentro, que eu acho que vai destravar o trem. É de bateria isso aqui? Vamos ver. Isso aqui sai? Será que sai? Ah, você aperta aqui, peraí. Release. Release, como é que faz pra releasar isso aqui? Aperta, puxa, aperta e puxa. Ah, não sei. Aqui eu diminuo a intensidade dela. Aí eu aumento. Olha, ela muda de cor, laranja, menos laranja, menos laranja, amarelo. Não ficou amarelo. Verde. Eu tô cega porque a luz tá batendo no meu olho. Branca. Ela não fica totalmente branca porque tem um... Olha, assim é melhor pra vocês verem. É assim que você vê que a minha mão é realmente muito branca. Eu tenho a função flash, mas ela faz isso quando você aperta o flash. Aí você aperta o que seria o branco e fica assim. Eu acho que o vidro dela é colorido. Ela não fica totalmente branca. Nossa, é muito forte essa luz. Dá pra controlar aqui também, esse trem aqui? Não, aqui só liga e desliga. Tem que ter o controle. Se o controle não funcionar, você não consegue trocar as cores. Isso não é bom. Ah, quando você coloca no fade, ela vai mudando de cor bem devagarzinho, tá vendo? Eu virei pra lá porque meu olho tá doendo de ficar com ela no meu olho. Aí vai ficar bem legal. Tem que arrumar um jeito bem interessante de iluminar aqui. Gostei. Eu acho que o flash não faz nada. Strobe. Strobe é pra ela ficar piscando assim. Smooth. Bem devagar. O fade e o smooth faz a mesma coisa.
Não sei se eu gosto. Mas tá bom, vamos deixar ela ali. Ficou uma luzinha lá, ficou interessante. Uma luzinha diferente. Um foco de luz diferente aqui. Legal. Tá, vamos lá. Aí eu comecei a consertar meu livro. Eu precisei desmontar ele de novo e refazer a costura, porque aquela costura que eu fiz, ela tava errada. Ela tava muito frouxa e eu precisava de uma costura mais grudadinha assim, ó. Então faltam 2 bloquinhos aqui pra eu terminar de costurar. E aí eu vou refazer a lombada, porque aquela lombada que eu fiz tá muito grande. E aí ele ficou igual um álbum de fotos, assim, que fica grosso. Não ficou com cara de livro, assim, bonitinho. Então, vamos fazer de novo, né? Eu vou acabar de costurar e aí eu já volto com vocês aqui pra mostrar o processo final. Whoa. Louvarei ao Senhor em todo tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Olharam para Ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. Clamou este pobre e o Senhor ouviu e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor, bem nenhum faltará. Vinde, meninos, ouvi-me, eu vos
ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que deseja a vida, que quer largos dias para ver o bem? Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem o engano. Aparta-te do mal e faz o bem, procura a paz e segue-a. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desarraigar da terra a memória deles. Os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Ele lhe guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. A malícia matará o ímpio e os que odeiam o justo serão punidos. O Senhor resgata a alma dos seus servos e nenhum dos que nele confiam será punido. Louvarei ao Senhor em todo tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de... Eu já tava gravando, editando, né, o vídeo desse vlog, e eu me dei conta de que eu não mostrei o resultado final. Então o livro ficou assim, né, com a capa dura, eu coloquei esses detalhes na capa, né. A lombada eu diminui um pouco, mas não apertei tanto, que eu fiquei com medo dele ficar abrindo aqui, né, porque quando você aperta demais desse lado, a tendência é que a capa ela fique abrindo. Então eu deixei um tamanho mais confortável aqui. E aí a capa ficou assim, a contracapa com essa imagem. A capa é a mesma que tá lá nos livros, nos e-books, né? Só coloquei o efeito usando a inteligência artificial. Coloquei essa contracapa aqui, que era a capa que eu tava usando no meu canal.
quando eu lancei o livro, só que eu joguei o mesmo efeito da inteligência artificial. E aí o miolo ficou assim, com as imagens, né, no meio, né? Vou fazer um vídeo depois pro meu Instagram e pro TikTok mostrando todas as imagens que eu coloquei no livro, né? E a encadernação ficou assim, costurado, né? E coloquei essa imagem no final também, com o mesmo efeito, né? E é isso, ficou assim.